E vamos agora falar dos Estados Unidos. Vamos receber aqui o Hugo Albuquerque, analista internacional, editor da Jacobin Brasil, da Autonomia Literária. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Dri? Tudo bem, Rovai? Tudo jóia, mestre. Estamos na luta. E, Hugo, a gente quer muito te ouvir sobre o atentado, né, que o Trump sofreu no sábado e qual que é o impacto, na sua análise, né, o impacto aí para a eleição deste ano, né, em novembro, nos Estados Unidos. Bom, olha, Dri, primeiramente eu acho que não muda muito o panorama. O Trump vinha liderando, ele já liderava há algum tempo, e no sistema eleitoral americano, que no fim é um sistema distrital, o presidente ele disputa e ele ganha se ele levar mais estados, né? E cada estado tem naturalmente seu peso. Então não é como no Brasil. Os estados que definiam a eleição, já tem 1 ano e pouco que estava claro isso, seria meia dúzia, literalmente meia dúzia. 44 já estão definidos. Na maioria deles o Trump vai ganhar, mas são estados menores, enquanto o Biden ou qualquer democrata já venceria na Califórnia ou em Nova York. O que muda é ali Pensilvânia, onde houve o atentado, Wisconsin, Michigan e Nevada, Arizona, eventualmente mais um ali. É isso que vai definir a eleição americana. Eu não acho que o atentado produza um grande rebuliço do ponto de vista da intenção de voto, porque ela já está muito consolidada, muito polarizada, tem muito ódio dos dois lados da política americana, e com a desvantagem para o Biden por conta do eleitor da classe trabalhadora que está muito endividado, porque os salários estão menores hoje do que eram no último ano do Trump, porque a inflação devorou o poder de compra do salário, e isso foi resolvido com a gambiarra, com juro alto. O juro alto fez com que as famílias americanas se endividassem mais. Então, tem muita gente que não está numa situação econômica boa, mas não vota no Trump. Porém, tem aquele eleitor ultracentrista, que para ele tanto faz, ele vai tomar decisão com base no bolso. A gente não pode ser determinista assim em eleição, mas na eleição americana, ela está meio que desse jeito mesmo. Né? É óbvio que os democratas vão ganhar entre o eleitorado negro, mas não vai ganhar por 90%, como era antigamente e como era necessário. Porque se o eleitorado americano fosse apenas branco, os republicanos ganhariam todas as eleições. O que faz essa diferença é uma votação massiva do eleitorado negro, do eleitorado hispânico. E, nesse sentido, eu não acho que isso... Agora, no bastidor vai mudar muito, né? Tipo, que diabos que aconteceu ali, né? É um recado claro, é óbvio. A gente pode acreditar que um menino de 20 anos, ele foi lá, teve a ideia da cabeça, subiu e atirou num ex-presidente americano que é candidato. Mas, na realidade, as coisas indicam que pode ter coisa maior aí. E o Trump, pelo menos, ele está avisado que ele tem que sentar e vai ter de achar algum tipo de composição com uma parte do establishment americano, porque senão ele não vai sair na rua. Né? Ele escapou de morrer agora, mas ele pode acabar não governando, pode acabar sendo morto em outra ocasião. Eu acho que, inclusive, eu já disse aqui, nos Estados Unidos é mais fácil matar presidente do que prender. E não é porque ele deixou de morrer agora que ele não vai morrer durante a campanha ou durante o mandato. Então, eles vão ter de chegar a algum tipo de composição. Como, eu não sei. Tudo gira muito em torno dessa questão aí da Rússia e do que é que vai ser tocado, né? A bancada republicana na Câmara, que é de direita, eles tinham uma história de acabar com essa guerra no leste europeu. Foram pressionados, votaram a favor da guerra, e a tendência é o Trump se acomodar em relação a essa questão. Não tem nada a ver do racismo do Trump, da xenofobia do Trump, que virou uma coisa recorrente no sistema político americano, os democratas agora estão contra a China também. Então, tudo isso é liberado. Né? Não é a Ku Klux Klan, não é a vinculação do Trump com a Ku Klux Klan que é um problema. O problema é mais ou menos como vai fechar a conta para a indústria da arma
nessa questão aí dessa grande guerra que está se desenhando no leste da Europa. É essa conversa que está sendo feita. Conjecturalmente, se eu fosse citar um motivo pelo qual o sistema poderia facilitar a morte de um cara como Trump, seria esse o caminho. Mas eu acho que a questão é mais política do que eleitoral, percebe? Se a gente for conjecturar aqui. Porque o fato é o seguinte, o que a gente tem de fato, de evidência? Até agora, o atentado ocorreu mesmo. 2, a segurança falhou de um jeito que nem segurança de prefeito do interior falha. Por que eles estavam fazendo um comício naquele lugar aberto e precário, né? E 4, todos os erros que estão ali anotados, que deveria ser um protocolo de segurança de tiroteio, né? Com gente alvejada. Então tem muita coisa errada, né? Que muito provavelmente nunca se saberá a verdade. A possibilidade de saber de um fio de meada dessa conversa é se o menino que atirou não tivesse sido morto, mas ele foi morto segundos depois, então não tem como saber o que aconteceu. Você acredita em teorias da conspiração nesse caso aí? Que não foi não seriam conspiração, na sua opinião? Que não tem. Porque você fala o seguinte, você diz, olha, não, é difícil acreditar que um menino de 20 anos tenha feito isso. Eu também acho. Agora, o que estaria por trás, quer dizer, para escolher um menino de 20 anos para fazer isso também? Por que esse garoto foi o escolhido para a ação? Em geral, você não vai escolher um menino de 20 anos para fazer. Né? Não vai, né? Porque, inclusive, ele vai errar o tiro. Provavelmente. E a possibilidade dele errar é maior que um cara de 40, né? Então, ele atirou bem, Rovai, foi um acaso, porque, na realidade, o Trump mexeu a cabeça. Se ele não mexe a cabeça, ia ter sido um tiro fatal. Espera só um pouquinho, vou colocar aqui no carregador. Na realidade... desculpa. Eu vi que estava... Na realidade, Rovai, ele atirou muito bem para um menino de 20 anos, com aquele tipo de armamento. Ele matou um cara e deu uma bala de raspão, aquilo acontece. O melhor sniper do mundo erra. Então eu fiquei até surpreendido, eu fiquei surpreso olhando o que já se tem a respeito do tiro. Foi um acaso que acontece com os melhores. E tinham muitas coisas ali que favoreciam um atirador, inclusive tem uma bandeira perto. Porque quando você atira, você sempre precisa de um referencial. E com esse tipo de arma, você precisa ter um referencial do vento. Então foi por pouco, entendeu? E o fato de ser um menino de 20 anos republicano é para embaralhar, mas é uma coisa perturbadora, quer dizer, se não tiver uma explicação satisfatória do que foi isso, porque como que aquele garoto chegou ali, como é que sabia que ia ter, como é que sabia do posicionamento, né? Ele estava visível, e ele estava visível, né? Ele estava visível, ele ficou no alvo dos snipers, só que ao mesmo tempo que tinha gente na multidão gritando, o sniper que estava com ele no alvo não teve autorização para o abate. Ele teve autorização para o abate depois que ele atirou. Quando ele atirou, a galera atira. E o cara atirou, talvez tenha atirado sem autorização porque viu que ele atirou, que ele abriu fogo. Então, a gente vai... Ou é um erro clamoroso de organização, ou é um treco muito estranho. Algumas outras vezes que o próprio Trump foi retirado de cena porque tinha suspeita de atentado, a ação do serviço secreto foi totalmente diferente. Foi muito mais... Quer dizer, teve os tiros, você nem sabia o que aconteceu, e nem para tirarem ele ainda continua meio que ali, em tese ninguém sabia se tinha mais um atirador, se ia entrar um drone ali. Então, convenhamos, né? Foi uma ação muito bizarra, uma falha de segurança muito bizarra e fora do padrão do que é o serviço secreto americano, protegendo candidatos e protegendo presidentes. Então, alguma coisa tem. Vamos afastar uma possibilidade aqui juntos, vamos ver se você concorda comigo. Uma armação do Trump é absolutamente inverossímil, né? Eu acho que é muito inverossímil, Renato. Na hora eu acho que depois de tudo... não, porque tem a bala. A trajetória da bala, vendo... O The New York Times, que é um jornal anti-Trump, né? Ele tá lá, num dos editoriais mais recentes do The New York Times, metendo malho no Trump. Eles mostram a bala. O fotógrafo ele conseguiu pegar a bala se aproximando, assim.
Então não teria por que o The New York Times inventar fraudar uma foto para favorecer o Trump. Não foi, né? Na realidade não foi. Foi um atentado que não aconteceu. E assim, o Trump ele está basicamente descoberto, porque se a segurança dele é essa, entendeu? Ele vai estar, no mínimo, descoberto para o resto da campanha. E quem determina essa segurança, a gente está falando do Departamento de Justiça americano, que tem lá um secretário de Justiça que é mais poderoso que o ministro da Justiça aqui no Brasil, que é nomeado, no entanto, tem toda uma estrutura burocrática. E no cenário como o americano, que, primeiro, a história americana de presidentes assassinados e candidatos baleados, né? O Robert Kennedy foi assassinado na pré-campanha democrata. Então, tem um histórico. E do jeito que as coisas estão pegando fogo lá, você vai dar um mole desse? Então, é que a coisa vai pegar fogo lá dentro, cara. E o pessoal está subestimando. Se o Trump morre, a gente ia ter um puta de um abalo, porque ia ter uma guerra civil. Porque aí ia ter republicano maluco metendo bala em candidato democrata, podiam não atingir o Biden, mas ia ter o governador democrata tomando tiro. Ia ter candidato democrata tomando tiro, né? E isso não estava totalmente afastado. Então tem uma racha. Os Estados Unidos são um país que tem 2 partidos da elite, não são partidos do povo, da classe trabalhadora, que estão rachados e que podem se conflagrar daqui a pouco e trocar tiro na rua. Essa é a situação americana hoje, né? Para surpresa de muitos aí, é uma situação assim que ninguém esperava há 20 anos, ninguém esperava 10 anos que chegasse aí, chegou até aí. Então, tem todo o lado do radicalismo do Trump para essas questões que a gente viu aqui com o Bolsonaro, e tem as questões do Biden também com guerra, né? Com guerra, intervenção e interesse de indústria de petróleo, de arma. Então, a coisa está, né? A coisa tem aquela nuvem de chuva, de tempestade no horizonte quando a gente fala de política americana. O pau vai comer mesmo. Você acha que a eleição ficou mais difícil para o Biden? E que e aumentariam as chances de uma substituição dele a partir desse tiro, Hugo? Porque eu acho o contrário. Eu fiz um texto no final de semana dizendo que, quer dizer, a Agenda 7 favorece agora ao Partido Republicano e ao Trump. Eles estão com o noticiário na mão. Também. Eles detêm a narrativa. E que a forma de mudar essa narrativa seria os democratas escolher um novo candidato e o Biden se retirar em nome da unidade nacional, que já é um chamamento que ele fez para o Trump aí, dado precisamos de unidade nacional. Se precisa de unidade nacional e ele e o Trump são adversários históricos, ele teria que se retirar para o Trump se retirar também, algo assim. Olha, Renato, eu concordo que agora a coisa está mais ainda na mão do Partido Republicano. Já estava. O Trump já estava com a mão na taça tem um tempo. Agora está com a mão e meia. O grande problema é que a saída do Biden de jogo seria facilitada se o Trump morre. Se o Trump é executado, eu acredito que o campo trumpista não ia conseguir colocar uma pessoa exatamente igual no lugar. Ia colocar, claro, uma pessoa bem conservadora e de direita, mas que não iria focar no assunto Ucrânia. E eu acho que, nesse contexto, o Biden poderia se retirar mais tranquilamente. O Biden, com Trump vivo, não vai se retirar, a menos que seja ele a tomar o tiro. Ou, de repente, ele adoeça, ou, de repente, ele tem um AVC, ou aconteça alguma coisa com ele. Porque, até agora, ele fez igual o Temer aqui, né? Não renuncio. Ele não vai... Só tirado ele sai de lá. E tem uma malha de interesses que giram em torno da manutenção do Joe Biden como candidato. Então, não é o Joe Biden, não é que já está bem idoso há muito tempo, que nem deveria ter sido candidato em 2020, mas uma vez que o Trump tenha sobrevivido a esse atentado, eu acho que o Biden não se retira. Pode ser que eles fizessem um acordo para os dois se retirar, mas assim, quem vai mediar isso?
Hoje eu não vejo na elite americana, entre os seus setores, basicamente a elite americana rachou ao meio. Uma parte tem o seu interesse realizado pelo Partido Democrata, mas não pelo Partido Democrata do Bernie, é pelo Partido Democrata do Biden, que não aumenta o salário mínimo em nível nacional, é um partido que faz guerra, é um partido que intervém nos outros países, mas não tem, está muito longe de ter uma política social mediana que fosse. E a outra coisa é o Trump, que ele é uma força particular no Partido Republicano, porque conservadorismo, reacionarismo tem de monte lá dentro, mas eles tendem a uma acomodação com o sistema, inclusive com a questão da guerra, o que é ruim. Então, o que eu estou querendo dizer é que tem gente à direita do Trump. Aparentemente, por exemplo, aquela concorrente dele na prévia, ela estava à direita dele. Ela não estava à esquerda dele, embora ela fosse mais politicamente correta. Então, é um cenário complicado, gente. Eu vejo com muita preocupação. Deixa eu ligar e desligar aqui a câmera para ela... Deu uma embaçada na tua imagem. Embaçado agora. Pronto, ela fica assim, é igual, parece piada essa câmera que eu tenho, eu ainda troco ela, que ela é igual a minha visão sem óculos. Ela tem astigmatismo também. Já. Muito bem. É isso, então, vamos ter que ficar atento, né, Hugo? Na verdade, as peças ainda estão se movendo lá nos Estados Unidos, o Trump hoje é favoritíssimo, e por incrível que pareça, o atentado aconteceu no estado swing, né? E o estado onde o Biden nasceu. O Biden criou a vida política dele no Delaware, mas ele nasceu na Pensilvânia, onde o Trump está liderando. O Trump perdeu em 2020, ganhou, salvo engano, em 2016, mas agora o Trump está liderando. É um estado que todo mundo sabe que é fundamental vencer. E é uma disputa, porque na Filadélfia, claro, o Partido Democrata vai ganhar. No interior, o Partido Republicano vai vencer. Então, tem uma disputa muito forte em torno do subúrbio. É igual o que está acontecendo hoje no Michigan. É uma disputa muito grande pelo subúrbio, onde mais ou menos vive uma classe média, porque hoje no centro das cidades moram ricos e pobres. Então, tem aquela classe média que está numa posição intermediária branca, em geral, que mora em torno das cidades. É esse eleitor que troca o voto, né? Que já trocou, que votou na Hillary Clinton, que votou no Trump contra a Hillary, mas mudou o voto para o Biden e agora está cogitando votar no Trump por uma questão econômica. Não é uma questão de valores, porque se esse eleitor tivesse uma pauta muito forte de costumes para um lado ou para o outro, ele não discutiria o voto. Ele está discutindo o voto porque ele é aquele eleitor que realmente não se importa com nada. Ele está preocupado se a vida dele está melhor ou não no sentido econômico. E, nesse sentido, o Trump tem um recall favorável. É importante a gente dizer isso, Renato. Estava lendo, eu posso até te mandar em privado, um relatório do governo americano sobre o trabalho. Os salários são menores hoje nos Estados Unidos do que eram há 4 anos, porque a guerra na Ucrânia devorou o poder de compra. Então, não é que a economia americana está bem, todo mundo repete isso, os democratas repetem, mas não é verdade. A economia real, a economia de verdade, ela está pior. O endividamento aumentou muito. O Biden, ele sacrificou o mandato dele para fazer uma guerra, e uma guerra que interessava ao setor do petróleo, ao setor das armas e uma parte da finança americana, que, no entanto, não interessa um outro setor minoritário, mas muito poderoso, que é o que apoia o Donald Trump. De resto, eles estão concordando em muita coisa, e naquilo que eles não concordam também eles se omitem, né? Mas estão concordando, por exemplo, com o cerco contra a China. O Biden tinha prometido distender com a América Latina, ele não distendeu coisa nenhuma. As sanções contra Cuba continuam aí. Né? Ele distendeu um pouco com a Venezuela porque foi obrigado por conta da Ucrânia.
Então, são duas alternativas infernais, né? Mas hoje, por essa questão pecuniária imediata, essa questão de trabalho imediato, o Trump ele leva vantagem. Não que ele vá melhorar muito isso que o Biden, mas é uma questão da memória do eleitorado, desse grupo que está realmente em disputa. E eu estou falando de algo em torno de 1% do eleitorado americano que vai decidir a eleição. Porque é aquele eleitor que vai fazer a diferença nessa meia dúzia de estados onde ainda tem uma dúvida de quem vai ganhar. A gente não está falando de mais do que 1% do eleitorado. É isso que está em jogo ali. Legal, meu irmão. Obrigado, Obrigada, Hugo, por mais uma participação tua aqui conosco. Vamos conversar bastante até 5 de novembro, muito provavelmente. Com certeza. Vai ser Obrigada, agitado, Hugo. vai dar muita manchete. Infelizmente não para o bem, mas estamos aqui. Maravilha. Boa semana para você, Hugo. Valeu. Tchau, Valeu, tchau. gente. Tchau.